Amém, irmãos? Bom dia a todos. Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês de novo no ABB para poder glorificar ao nosso Deus. E hoje nós vamos continuar a série de Êxodo. Vamos para o capítulo 5. E o título de hoje é Renove Sua Visão. Vamos, Caio. Bom, irmão. Só para lembrar o que a gente tinha visto da última vez, em Êxodo 4:18 fala assim: Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, lhe disse: Preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro respondeu: Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés e Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos que procuravam matá-lo. Então Moisés levou a sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Uau! Como a gente viu aqui no último sermão de Êxodo 4, Deus manda Moisés falar com o faraó para poder libertar o povo da escravidão do Egito. E ele ia alegar para o faraó que ia fazer uma festa lá no deserto por 3 dias. Então, Moisés, como a gente viu, apresentou 5 desculpas para não ir. Estava muito inseguro, ele achava que ele não tinha capacidade de mudar a mente do faraó, ele achou que outra pessoa era mais digna do que ele, aí por isso Deus enviou Arão para ir junto, ele tinha muita vergonha. E hoje nós vamos ver finalmente Moisés entrando na presença do faraó. Vamos lá. Êxodo 5, versículo 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto para mim. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa que vocês ainda os fazem parar de trabalhar. Uau! Então, inicialmente, os israelitas estavam animados com a promessa de Moisés de falar com o faraó e conseguir a libertação, porque estavam sofrendo muito com a opressão do Egito. E Moisés finalmente vai lá, fala com o faraó, explica a situação: deixa meu povo ir para o deserto. Eu venho em nome de Deus, eu venho em nome do Senhor, e eu quero pedir isso para você: deixe a gente sair para adorar a Deus. E o faraó, aqui ele está com o coração duro, como foi profetizado, como Deus tinha falado. E aí, ele falou que não conhecia a Deus e que não ia deixar Israel sair. E aí, mesmo com a ameaça da praga, ainda assim, o faraó, ele não dá crédito, porque ele não acredita que isso vai acontecer, não acredita em Deus. Fala para eles voltar ao trabalho e já reclama dos hebreus: a gente é numerosa ainda, vocês estão fazendo eles parar de trabalhar. Vou continuar lendo o versículo 6 para ver como o faraó reage perante o povo. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de juntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim diz o faraó: Já não lhes darei palha. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de juntar restolho em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: Completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando não tinham palha.
os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó. Por que nos tratas? Por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, seus servos, não recebemos palha, contudo nos dizem, façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó, preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo, iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora, voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Incrível! O faraó fica revoltado com o pedido de Moisés e de Arão. E Deus queria o quê? Que ele libertasse o povo. Mas qual foi o efeito? Foi exatamente o contrário. O faraó queria piorar mais ainda a carga de trabalho que já era muito pesada. Os capatazes tinham que fiscalizar os israelitas de tal forma que eles produzissem a mesma cota de tijolos do passado, mas agora eles não forneceriam mais palha, não forneceriam mais matéria-prima. Agora os israelitas tinham que ir por todo o Egito e ajuntar a palha para produzir esses tijolos, mas tinham que produzir ainda a mesma cota. Então o que já estava insuportável ficou mais ainda, porque o faraó piorou a situação do povo na escravidão e na opressão. Versículo 19. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram, o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, eles têm maltratado esse povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. O que nós vemos aqui? Os israelitas se queixam contra Moisés. Os israelitas se queixam contra o próprio Deus que enviou Moisés. Poxa, você fala que veio de Deus, você fala que veio em nome dele para libertar a gente, mas aí você fala com o faraó e as coisas só pioram. Agora o faraó quer que a gente produza o nosso próprio restolho, nossos próprios tijolos. Então que tipo de Deus é esse? E aí Moisés toma as dores do povo e fica frustrado com Deus. Moisés orou a Deus, o Senhor falou para ele falar com o faraó, e olha o que acontece, só piorou a situação. As coisas estão muito difíceis para o meu povo, você não libertou o povo como prometeste. E aqui a gente vê Moisés com pouca fé, aqui a gente vê o povo com pouca fé em Deus. Mas se você olhar de uma forma racional, não espiritual, você pode até pensar que Deus traiu o seu povo, não é verdade? Deus garantiu para Moisés que o faraó iria libertar o povo. O que aconteceu? Piorou. Mas lembra que Deus falou que inicialmente ia endurecer o coração do faraó? Primeiro ponto de hoje, espere por fracasso inicial. Espere por fracasso inicial. Moisés começou a duvidar de Deus. Por quê? Porque ele não esperava fracasso inicial. Ele queria tudo rápido. Ele queria tudo fácil, na hora. E assim somos nós, não é verdade? A gente ora a Deus, pede por muitas coisas. Está doente, ora para Deus para curar, e demora para curar, e você acha que Deus não está com você. Você ora para Deus para passar na faculdade, e você tem muitas reprovações, mesmo estudando bastante. Mas chega no final do ano, Deus permite que você passe. Então o que a gente vê aqui? Que Deus, às vezes, não atende sua oração imediatamente. Na verdade, na maioria das vezes, Ele vai primeiro atender de forma oposta. Ele vai frustrar você, vai piorar a sua situação, para ver se você ainda tem fé, amém? O começo é difícil. Temos que perseverar e ter fé para ter a vitória. Eclesiastes 7:8, que pode ser a escritura predileta do Pedro ou não, fala sobre esse princípio.
Vamos lá, Eclesiastes 7, 8. A palavra de Deus é incrível, olha o que diz aqui. O fim das coisas é melhor que seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. A palavra de Deus fala aqui que o começo é difícil, mas o final é recompensador. O fim é melhor do que seu início. Então, o novo é mais difícil. Quando a gente faz coisas novas, começa projetos, é mais difícil do que quando você está no final, amém? Então, começar uma missão, enviar a missão de São Paulo para o Rio de Janeiro foi difícil. Quando estava no início, reuníamos na praia, ao relento, com calor, sol forte. Você acha que está calor hoje, mesmo com o ventilador? Na época que a gente estava começando a missão, estávamos com barulho das ondas, barulho do trânsito, estava com o vento muito forte ou sem vento. Enfim, a gente estava com a pior das situações para se fazer um culto. Não tinha cadeira, todo mundo sentava em canga, ou às vezes na areia. Tinha muitas distrações, muitas mesmo. Você acha que hoje está tendo distração? Naquela época era muito pior, amém? Amém. Então foi muito difícil começar a missão. A gente não tinha dinheiro, tinha que vir de bermuda na praia para fazer culto. Era uma situação muito complicada. E eu sabia que Deus tinha uma promessa grande para o Rio de Janeiro, amém? Amém. Mas inicialmente tem que ser difícil para provar a nossa fé, amém? Começar um ministério, começar um bate-papo novo, um lugar novo, procurar trabalho, cuidar de discípulos novos é mais difícil. Por isso que a palavra de Deus fala que o fim é melhor do que o início. Fala também que o paciente é melhor que o orgulhoso. Então ser impaciente é orgulho, de acordo com a palavra de Deus. Moisés foi orgulhoso aqui porque ele não soube lidar com a frustração inicial. Ele não entendeu que era preciso fracassar para depois triunfar, amém? Eu lembro que em São Paulo, quando começou a igreja, foi muito difícil também. Vieram 7 missionários, Raul, a Linda, mais 5. E eles perseveraram muito na USP para batizar um universitário, amém? Tiveram foco lá. A Universidade da USP é muito grande, o campus é enorme. Então tem muitas pessoas abertas lá, verdade? E eles foram na engenharia, compartilharam muito a fé. E olha só, passou 5 meses e não deu nenhum fruto. Tinha até bastante estudos, mas ninguém se batizava. Quando finalmente o Tyler, que era um dos missionários, compartilhou a fé com o Danilo, lá na Poli. O Danilo, olha só, ele estava por ali e o Tyler não sabia falar português, porque é missionário dos Estados Unidos. E ele falou com o Danilo, do you speak English? Aí o Danilo, yes, I do, I can help you. Ele queria pedir água, mas não conseguia. Aí ele pediu para o Danilo falar com o vendedor para comprar água para ele. Tá aqui o dinheiro, pede lá para mim, por favor. E aí depois que o Danilo fez isso, fez o favor para ele, aí ele ofereceu a água viva, amém? Aí ele ofereceu os estudos bíblicos para o Danilo. E o Danilo foi fazendo os estudos por meses, demorou bastante e desistiu. Desistiu dos estudos e aí nas férias voltou para a cidade dele, que era Votorantim. Em Votorantim ele meditou bastante sobre a decisão dele em ser um discípulo. E aí quando ele voltou das férias, voltou a estudar a Bíblia e foi o primeiro batismo dos universitários, amém? Hoje o Danilo foi para uma missão em Lima e está liderando a igreja lá, está tendo muitos batismos naquela igreja, amém? E o ministério universitário na USP, como estava muito difícil, né? O que o Raul fez? Raul, que é o líder, ele falou, não está dando muito certo na USP, vamos para outros lugares também. Aí pegou um grupo de missionários, enviou para a FATEC, enviou outro grupo de missionários para a PUC e outros para o Mackenzie. E aí deixou só um dos missionários, que era o Malcolm, foi a pessoa que estudou a Bíblia comigo, amém? Lá na USP. Resultado, depois que os missionários saíram, ficou só um, aí começou a dar fruto, amém? Deus gosta de espalhar, não gosta de juntar, amém? E aí o que aconteceu? Nesses 7 anos, hoje em dia nós temos 60 universitários em São Paulo, amém? Uau! E a mesma promessa que Deus tem para nós aqui, o Ministério Universitário aqui do Rio de Janeiro, na UF, na UERJ, na Veiga, na UFRJ, amém?
na Unirio, em muitas outras universidades, na Rural. Então nós vamos também atingir esse patamar. Mas estamos só no começo, amém, irmãos? Amém. O começo é mais difícil do que o fim. Mas Deus é fiel com a sua palavra. Basta a gente ter fé e perseverar. Amém. Vamos lá. Êxodo capítulo 6, versículo 1. Muito bom, irmão. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Esses atos de juízo aqui eram as 10 pragas, amém? Versículo 7. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Uau! Deus responde a oração de Moisés. E por meio de Moisés, Deus fala: eu vou livrar vocês. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Mas os israelitas não acreditaram na palavra de Deus. Por quê? Fala aqui no versículo 9. Porque eles estavam sofrendo, porque eles estavam em angústia. Então por que muitas pessoas não ouvem a palavra de Deus? Porque estão sofrendo. E a dor, o sofrimento distrai eles, faz eles pensar que Deus não existe. Faz eles pensar que Deus não ama seu povo, mas isso é mentira. Deus ama os seres humanos, amém? E quer que eles se convertam. Então quando a gente sofre, quando a gente está em angústia, a gente tem que reagir de forma contrária. A gente tem que buscar mais ainda a Deus, amém? E é isso que faltou ao povo inicialmente. Mas Deus perseverou por eles. Moisés, pelo menos, ele foi lá e teve coragem de falar com o faraó de novo. Vamos ver isso, mas antes, Moisés deu mais uma desculpa, como tinha dado antes. Êxodo capítulo 6, versículo 10. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenham facilidade para falar. Uau! Mais uma vez, Moisés dá desculpas para Deus, de que ele não tem facilidade para falar, o que é mentira. A gente viu em Atos 7, em outros sermões atrás, que Moisés era um menino extraordinário. Ele foi criado na cultura egípcia. Moisés veio a ser poderoso em palavras e em obras, mas ele não acreditava nisso. Por quê? Porque ele se frustrou. Se frustrou porque os israelitas não lhe davam crédito. Ele estava super animado, falou com o faraó, mas agora ele ficou desanimado, ficou frustrado por causa de um resultado negativo. Deixa eu pedir para alguém, pode fechar as duas janelas, por favor? Obrigado, irmão. Segundo ponto de hoje. Então lembra qual era o primeiro? É sobre esperar um fracasso inicial. Segundo ponto de hoje: espere fracasso inicial mais de uma vez. Moisés não teve frustração só com o faraó, agora ele fracassou também perante os israelitas. Ele chegou a duvidar de si mesmo: eu sou um desastre. Ao invés de eu captar a atenção do povo, de persuadir eles a buscar a Deus, de ter fé, na verdade eles acham que eu não fui enviado por Deus, então eu sou um desastre. Eu fiz besteira, talvez eu falei de uma forma ruim, minha oratória não foi boa, talvez seja cheio de pecado, eu estou inseguro, eu acho que eu não sou para isso, não sei falar bem. Por que Moisés pensou assim? Porque ele fracassou. Quando fracassamos, somos inseguros.
lembramos de nossa fraqueza, como somos pequenos. No entanto, com Deus, qualquer um pode mudar, amém? Nós temos que perseverar pelas pessoas que são fracas, porque Deus perseverou por Moisés. Deus ainda tinha um chamado para Moisés, mesmo ele achando que era fraco. E isso não é só na igreja, irmãos, no mundo, as pessoas, tem muitas pessoas que diante de fracassos não desistem, amém? Vou dar um exemplo de um cara, um engenheiro chamado Soichiro Honda, que veio a produzir, fazer a indústria de automóveis da Honda. E ele é um cara que não conhecia a palavra fracasso. No começo do século XX, quando era criança, ele nasceu em 1908 no Japão, chegou um carro na cidade dele pela primeira vez, era um Ford, e o Honda ficou fascinado quando ele viu aquele automóvel. Nunca tinha visto antes. E aí ele colocou um sonho no coração dele, ele queria construir seu próprio automóvel. Ele estava vendo o primeiro automóvel e queria fazer o dele. Aos 15 anos, ele se mudou da cidade dele para Tóquio para trabalhar numa oficina. E aí o chefe dele falou para ele pegar as peças dos aviões e fazer um carro de corrida. E ele fez, e com 18 anos ele ganhou o campeonato do Japão de corrida, amém? Com 21 anos, ele voltou para sua cidade. Ele trabalhou por mais 6 anos numa outra oficina. E o que ele fazia lá? Ele vendia anéis de pistão para a Toyota, que já era uma indústria automobilística que estava fazendo sucesso. Só que inicialmente seu projeto foi rejeitado. Deram muitas críticas para as peças que ele montou. Só que ele ficou desanimado? Não! Honda foi lá, não desistiu e refez o projeto. Trabalhou bastante tempo naquilo. Ele aceitou as ideias de correção do projeto dele. E ele apresentou de novo o projeto para a Toyota, que dessa vez comprou, amém? Amém? E ele ganhou muito dinheiro com isso. E aí, com todo esse dinheiro que ele angariou na Toyota, vendendo suas peças de pistão, ele fundou a sua própria oficina, amém? Sua própria indústria. Só que o que aconteceu? Olha só, ele investiu um capital muito grande e era a Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu? Os aviões americanos jogaram bombas no Japão e uma dessas bombas pegou na indústria de Honda. Ele perdeu tudo. Perdeu a indústria, perdeu as peças, tudo que ele tinha investido durante tanto tempo. Só que Honda, ele não conhecia a palavra fracasso, então ele não desistiu, amém? Ele ficou animado e foi lá e pegou todo o resto do dinheiro que ele tinha e fez de novo uma nova indústria. E o Japão muitas vezes tem terremotos, não sei se vocês já ouviram falar, e um dos terremotos acabou destruindo de novo tudo que ele construiu. Só que agora ele ficou sem dinheiro nenhum, não tinha mais nada, mas ele não desistiu. Ele pediu ajuda de muitas empresas, ele mandou mensagens assim, correspondências para 15 mil empresas, e 5 mil delas resolveram divulgar os produtos dele de novo, amém? Em 1948, Honda pensou em fazer motocicletas. Por quê? Porque a indústria automobilística estava em crise depois da guerra e tinha muito racionamento de combustível e trens estavam lotados. Então não estava tendo bons ares para a indústria automobilística. E aí Honda teve uma ideia: pegar bicicletas e adaptar motores a elas. E aí surgiram os primeiros ciclomotores, amém? Foi ideia de Honda. E aí Honda, depois disso, ele fundou a Honda Motor Company. Depois de 1991, ele veio a falecer de hepatite. No entanto, hoje em dia, a Honda, a indústria automobilística Honda, é uma das mais bem-sucedidas do ramo automobilístico, amém? Se eu não me engano, é o carro mais popular que tem nos Estados Unidos hoje. Então você vê aqui que Honda, por ele entender que fracasso fazia parte da jornada, ele perseverou e depois conseguiu uma grande vitória, amém? Amém. Se um cara no mundo conseguiu entender isso, quanto mais nós com o Espírito de Deus. Nós temos que entender que fracasso faz parte da nossa vitória, amém? No começo vai ter fracasso, mas no final vamos vencer com Deus. Amém. Êxodo 6,13. Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito,
que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Você vê aqui que mesmo Moisés não querendo fazer a vontade de Deus, achando que era inseguro, Deus deu uma ordem e ele cumpriu, amém? Implicando que a gente tem que negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Ah, eu tenho vergonha de compartilhar a fé. Eu tenho medo de ensinar errado nos estudos bíblicos, nos princípios básicos. Eu tenho medo de fazer oferta, ceia, bem-vindo aqui na frente. Mas não importa, Deus manda a gente pregar a palavra, amém? Amém. Eu não estou preparado para discipular ninguém. Deus manda em Mateus 28 a gente fazer isso. E Moisés, mesmo inseguro, viu que era um mandamento, negou a si mesmo e obedeceu, amém? Amém. Versículo 28. Vamos pular aqui do 14 ao 27, porque aqui é só genealogia. Vamos para o 28. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? Então, de novo aqui, Moisés continua inseguro. Terceira vez que ele fala que ele não tem facilidade para falar. Como Deus é paciente. Agora vamos para o capítulo 7, versículo 1. O Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Então aqui de novo, Deus está ajudando Moisés. Ao invés de punir Moisés, castigar ele, repreender ele, o que ele fez? Enviou ajuda para ele, amém? Então a gente já viu antes isso, Deus, em sua ira, ele nos dá graça. Então quando a gente está irritado com alguém, quando a gente está bravo com alguém nos feriu, como a gente tem que reagir? Não querendo justiça contra aquela pessoa, se vingando, mas dando graça, ajudando a pessoa que te feriu. Versículo 2: Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. Uau, que incrível! Aqui parece que 83 anos é velho, mas naquela época não era tão assim. As pessoas viviam quase 120 anos naquela época, só para vocês entenderem. Adão, por exemplo, viveu mais de 900 anos. Então, gradativamente, Deus foi diminuindo o tempo de vida do homem na terra. Então, Arão e Moisés estavam cheios de vigor nesse momento. Mas o que é incrível aqui? Que Moisés e Arão se arrependeram, amém? Moisés e Arão, apesar de toda a insegurança, foram lá e falaram com o faraó. E falaram forte com ele. Olha, se você não se arrepender, se você não deixar meu povo sair para me adorar, para adorar a Deus, mesmo que multipliquem sinais e maravilhas, como por exemplo o cajado se transformar em serpente, que é a cena do próximo episódio, mesmo que Deus enviasse 10 atos de juízo, que são as pragas do Egito, ainda assim o faraó não mudaria seu coração. Só depois da 10ª praga, com a morte dos primogênitos, é que o faraó deixou. Então chamaram ele ao arrependimento, mas o faraó não quis deixar. Mas tudo bem, eles se arrependeram, amém? Então, como se não bastasse os fracassos que já tiveram, ia ter muito mais para frente, amém? Mas Moisés e Arão iriam ter a vitória com Deus. Terceiro e último ponto de hoje: renovar sua visão para superar o fracasso. O que fez Moisés e Arão mudarem? Eles renovaram a sua visão. Por isso que esse é o título de hoje: renovar sua visão. Que incrível! Moisés se arrependeu, e para não fracassar mais, nós também temos que renovar a nossa visão espiritual para a nossa vida, amém? E para os nossos irmãos, para os perdidos. E devemos ter visão pelo quê? Temos que ter visão pelo nosso casamento, nosso namoro, nosso casamento, que Deus tem a pessoa perfeita para a nossa vida. Deus tem trabalho perfeito para você. Deus quer que você trabalhe, amém? Deus quer que você se mantenha, que você dê ofertas. Deus quer que você tenha visão pelo seu bate-papo. Seu bate-papo tenha visitas, seu bate-papo seja frutífero.
Deus tem visão por novas regiões, não só por Niterói, Rio de Janeiro. Nós vamos crescer por outros lugares também. Vamos para a Baixada, amém? Vamos para Araruama, vamos para Resende, vamos para Volta Redonda, vamos para Nova Friburgo, vamos para todos os lugares do Rio de Janeiro. Deus tem visões para novas igrejas, para Minas Gerais, para o Rio Grande do Sul, para Brasília. Deus quer evangelizar o Brasil todo, amém? Sem visão, o discípulo cai da fé. Nós temos que ter visão, temos que ser otimistas, amém? Temos que sonhar por Deus. Olha o que diz em Provérbios 29 e 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Aqui fala, onde não há revelação divina, ou seja, onde não há visão, o que acontece com o povo se desvia. Então se a gente não tiver inspiração, se a gente não tiver visão, a gente vai cair da fé, a gente vai se afastar de Deus. No entanto, se a gente obedece a palavra de Deus e segue os sonhos que Deus tem, as visões que Deus tem para a nossa vida, se a gente renova a nossa visão para o futuro, fala aqui que a gente vai triunfar, amém? Aconteceu uma coisa muito incrível, eu quero falar sobre o Ismael e a Carol Dias. Então todo mundo sabe que a Carol Dias foi fruto do Ismael, mas foi muito difícil o processo da conversão da Carol. Basicamente a gente conheceu a Carol, o Ismael conheceu a Carol em torno de 2 semanas depois que a missão aqui no Rio de Janeiro começou, lá em julho de 2016, 3 anos atrás. E aí ela fez os primeiros estudos, mas foi muito difícil. Ismael continuou perseverando por ela, as irmãs também, e no fim eles se casaram, amém? Mas no começo Ismael fracassou com a Carol, que a Carol não acreditava muito em Deus, assim como o faraó, assim como o povo. E ela parou os estudos depois de alguns meses, depois de algum tempo. E o Ismael, amém, Ismael continuou a vida de discípulo animado. E ele foi para uma conferência de missões do Brasil em 2017, foi em São Paulo. E ele estava frustrado. Por quê? Porque a Carol ela tinha voltado a fazer os estudos, já tinha passado quase 8 meses. Ela voltou a fazer os estudos, mas a frustração do Ismael foi que ela não foi para a conferência, porque a mãe não deixou. Por causa de perseguição, a Carol não foi. Que é uma oportunidade incrível, né? Se você vai na conferência, leva um visitante, é muita chance dele ficar impactado pela palavra de Deus e ter fé. Então parece que ele perdeu uma grande oportunidade de ajudar na conversão dela. Aí o que aconteceu? Beleza, o Ismael estava animado mesmo assim. Aí ele fez uma saída com uma irmã do Chile, porque como era uma conferência, tinha vindo pessoas de várias nações. Então o Ismael fez essa saída com a menina. E o que era a ideia da saída? Era compartilhar a fé, amém? Era evangelizar. E aí ele foi com ela, e o Ismael acabou conhecendo uma menina chamada Miriane. E a Miriane foi no dia da conferência. Ela foi lá, assistiu o culto, foi muito incrível. Beleza, acabou a conferência, e o Ismael e nós voltamos para o Rio e continuamos os estudos com a Carol Dias. Passou um mês, e no mês de março a Carol Dias foi batizada e se tornou nossa irmã em Cristo, amém? Passou mais um ano, o Ismael pediu a Carol em namoro, amém? Passou mais quase um ano, o Ismael e a Carol se casaram. Então olha como o início é difícil, mas o fim é recompensador, amém? Se você tiver fé. Lembra que eu falei da Miriane, em São Paulo? Que ela foi convidada para a conferência? Então, ela começou a estudar a Bíblia depois da conferência, e no início ela não estava muito aberta. Só que em São Paulo, os discípulos perseveraram por ela. E passou 2 anos e meio, e ela foi batizada na conferência de mulheres há 2 semanas atrás em São Paulo, amém? Então, pergunta para o Ismael se não valeu a pena a Carol não ir para São Paulo. Valeu muito a pena, porque se a Carol tivesse ido, o Ismael provavelmente não teria tido saída com a chilena, talvez daria mais atenção para a Carol, que é a visitante dele, e a Miriane não teria se convertido. E serviu para a Carol também, porque um mês depois ela foi batizada, independente de não ter ido para a conferência. Então você vê aqui que os fracassos foram se ajudando um ao outro até transformar em sucesso.
até transformar em vitória. Então a gente precisa entender a soberania de Deus no momento da derrota, amém? Se a gente entende, nós vamos compreender que Deus está trabalhando por meio desses eventos para que um dia a gente triunfe com Deus, amém? E a gente vê aqui que as conferências são muito boas para dar uma empurrada no ministério. Ano passado foi muito difícil a primeira conferência de mulheres, o título era Poderosas. Mas o resultado acabou sendo bom porque teve muitas visitas e deu um fruto que foi a Larissa, amém? O fim é melhor que o início. Então a conferência de mulheres desse ano vai ser melhor ainda, amém? Amém. Vamos ter mais visitantes e vamos ter muitos batismos de mulheres para Deus. Então eu quero chamar a igreja a dar todo o coração para a conferência de mulheres nesse sábado, dia 19 de outubro, amém? Vai ser um dia histórico aqui para a igreja do Rio. Amém. Eu quero chamar a igreja a também dar todo o coração e se preparar para ir para a Conferência Brasileira de Missões, que vai ser do dia 7 até o dia 9 de fevereiro de 2020. Sexta, sábado e domingo. E o título dessa conferência é Abra os Olhos. Vai ser muito bom, vocês vão conhecer irmãos do mundo inteiro naquela conferência, vão ouvir excelentes pregações de vários líderes que vão estar lá, e vai ser muito incrível. Chama também visitantes, chama pessoas que estão estudando a Bíblia, vai ser muito bom. Em conclusão, irmãos, vimos que Moisés fracassou no começo, fracassaria mais de 10 vezes com cada uma das 10 pragas, até finalmente conseguir amolecer o coração do faraó e levar o povo para fugir do Egito. Moisés renovou a sua visão, se arrependeu, obedeceu a Deus e enfim foi falar com o faraó. Da mesma forma, irmãos, no seu evangelismo, na sua vida relacional, no seu trabalho, na sua faculdade, espere fracassos iniciais em todos os seus projetos, mas não se desanime. Renove sua visão, persevere com Deus e você terá vitórias cada vez maiores em tudo que você fizer, porque o fim é melhor do que o início. Para Deus seja a glória, amém. Amém.